Okay, good morning and welcome again to Bom HIV. dia e bem-vindos outra vez ao HIV 2020 Online. We're going to instruct everyone here to please choose the audio channel. Vamos pedir para todos os participantes que, por favor, escolham o canal de áudio. Vocês vão ver que na tela tem na parte de baixo um ícone de interpretação. Então, vocês podem clicar no link, selecionar o idioma e silenciar o áudio original para ouvir apenas o intérprete. HIV 2020 online operates on a zero As tolerance. sessões do HIV 2020 Online oferecem um espaço seguro e imparcial e tem uma política de tolerância zero para qualquer tipo de bullying, assédio, uso abusivo da linguagem ou qualquer comportamento indesejável. Qualquer ação dessas causará a sua remoção imediata da sessão sem aviso prévio. This is a grassroots response to the drug war. Vamos falar sobre a resposta de base para a guerra contra as drogas. Estamos contra-atacando. Em Vancouver, no Canadá, em Columbus, Ohio, tivemos um programa de redução de danos que surgiu da comunidade como resposta às crises de overdose na América do Norte. Esta sessão vai ser gravada e depois será carregada no nosso site, estará disponível também nas mídias sociais. Queremos que o ambiente seja seguro e confidencial, então, por favor, não compartilhem os seus dados pessoais se não quiserem que estejam publicamente disponíveis. Okay, the voice you've been listening to is A Travis voz Lupik. que vocês estão ouvindo é do Travis Lupik. Eu sou jornalista e eu tenho coberto todas as histórias realizadas sobre a guerra contra as drogas, toxicodependência. Faço isso em tempo integral já há muitos anos e também falamos sobre grupos de usuários de drogas. Também temos grupos no Canadá e nos I'm going to Estados take Unidos. you through Então, agora eu gostaria de contar uma história downtown que Vancouver aconteceu no centro de Vancouver, on nesta rua que está na, Carroll Street. na capa do meu livro. The downtown east side E a parte do leste do centro de Vancouver, temos um estereótipo dessa parte da cidade, dizem que é um gueto, basicamente, existe muita dependência, muitas doenças mentais, supostamente tem muitos viciados, e em Vancouver temos uma população de cerca de 2 milhões de pessoas, e o governo da cidade simplesmente fez com que essa área estivesse reduzida a 2 quarteirões, que é justamente onde está essa imagem que deveria estar aparecendo na tela. Então, nessa parte da cidade, no centro-leste, acontecem coisas, por exemplo, uma vez tinha uma mulher que estava chorando, andando na rua, tinha outra mulher que chegou e abraçou a mulher que estava chorando. Então, é um bairro difícil, é um bairro pesado, mas também temos pessoas amigáveis que estarão ali para qualquer tipo de situação. E tudo isso acontece somente em alguns quarteirões. I'm so sorry to interrupt you, but you're not sharing your screen. We don't see the presentation. Apologies. I'm so sorry. Ai, desculpem. Ela estava falando que não estavam vendo a apresentação na tela, então tem que compartilhar a tela. Has this fixed our problem? Ok, parece que agora já está na tela, né? Sim. Okay. Very quickly, here is East Hastings Street. Glad we got this sorted out. Thank you, Rachel. And here is a warm community along East Hastings Bom, Street. aqui temos essa parte da cidade que eu estava falando, que é o leste do centro da cidade, e são somente alguns quarteirões. Todos esses pontos no mapa são pontos de injeção, por exemplo, ou escritórios, espaços onde os usuários de drogas podem ir trocar agulhas, seringas,
sempre que os jornalistas chegam a Vancouver e pedem algum conselho, eles sempre me perguntam onde eles podem alugar um carro, mas eu sempre falo que não é necessário, porque é somente um bairro onde está concentrado tudo que você precisa saber. Então é fácil somente andar. Então essa aqui é uma foto que eu peguei do Google Maps, eu poderia ter tirado a foto eu mesmo, mas eu peguei no Google Maps para enfatizar o fato de que é é muito típica essa cena, muito normal. Temos esse tipo de mercados ao ar livre, né, e temos também, toda a pobreza de Vancouver concentrada em um só bairro. E normalmente as ruas estão lotadas às 3 horas da manhã. Dangerous, violent things to happen. E também, pode ser possível que em algumas horas do dia, algumas, coisas ruins aconteçam. Então eu estou vendo aqui que alguém levantou a mão, mas, vamos esperar para o momento de perguntas e respostas para fazer as perguntas. Vocês também podem usar a caixa de bate-papo ou as perguntas e respostas, bate-papo para comentários e perguntas e respostas para alguma pergunta específica. Aqui temos outra rua com o mercado ao ar livre, como eu mencionei, e a cidade de Vancouver, ultimamente, tem, adotado uma abordagem pouco prática para problemas de abuso das drogas. E também, não existe mais nenhum tipo de restrição para, possessão mínima de drogas. Há 30 anos, mais ou menos, nesse bairro, uma enfermeira chamada Liz Evans estava andando e a Liz tinha acabado de, se graduar como enfermeira, na parte do leste do Canadá. Ela tinha começado um trabalho no Hospital Geral de Vancouver, que é um dos melhores hospitais de Vancouver. Estava trabalhando na área de, saúde mental e emergências e ela odiava esse trabalho. Ela não gostava da forma como tratavam os pacientes, ela não gostava também de ser forçada a tratar os pacientes daquela forma, e as pessoas sempre eram expulsas do sistema. Então, muitas vezes as pessoas eram rejeitadas, e quando ela voltava do trabalho, ela sempre estava chorando. Então, ela tinha mudado para o outro lado do país para começar um trabalho no melhor hospital, num dos melhores hospitais do país, mas ela decidiu sair do trabalho. Então, ela chegou nesse bairro, e foi para esse lugar que se chama Rainbow Hotel, que é o Hotel Arco-Íris, em 1991. E eles tinham um trabalho, uma vaga disponível, então ela quis ocupar essa vaga de trabalho nesse hotel. Ela fez uma entrevista de trabalho e falaram para ela que ela ia ser entrevistada para proporcionar serviços de saúde mental no hotel. Então ela saiu, voltou para casa, o telefone tocou, e ela tinha conseguido o trabalho porque não tinha mais ninguém que queria esse trabalho, e porque esse hotel Arco-Íris, o Rainbow Hotel, estava nesse bairro pesado que eu tinha mencionado, e estava vazio. Na verdade, ele era considerado como um lugar de ocupação de somente um quarto. Então são quartos minúsculos em todos os andares e somente tem um banheiro que é compartilhado por todos. Esses hotéis não estão em boas condições, temos muito uso de drogas e muita violência. Em 1991, esse hotel estava quase vazio. Então a primeira coisa que a Liz Evans fez quando ela conseguiu esse trabalho foi ocupar o hotel. Então ela foi resgatar as pessoas que estavam na rua para que elas ocupassem os quartos do hotel. Somente para que vocês tenham uma ideia do tipo de pessoas que entraram no hotel, eu vou contar uma história. A Liz fez uma pesquisa para saber quais eram as pessoas que tinham entrado, e que tinham chegado, por exemplo, de outras cidades. E normalmente eram pessoas que tinham 11 apartamentos prévios, que nunca conseguiam pagar o aluguel e tiveram que se mudar 11 vezes em somente um ano. E a Liz acreditava que aquilo não era correto. Então ela parou de expulsar as pessoas.
enquanto outros abrigos e outros hotéis no bairro estavam mandando as pessoas embora dos quartos porque estavam usando drogas ou porque tinham algum problema de saúde mental ou por causa de uma overdose, a Liz Evans falou que ela simplesmente não ia expulsar as pessoas e que ia ser um novo lar delas. Elas moravam ali e elas não vão ser expulsas dali. Então, quando aconteciam coisas horríveis, quando tinham incêndios, se você é violento com alguém, vamos ter que chamar a polícia, mas, depois disso você vai ter a sua casa aqui, porque essa é a sua casa, não vai ter mais despejos. Então essa foi uma ideia revolucionária que ela teve para o ano de 1991. E durante muito tempo, esse jovem que se chama Mark Thompson, que morava no hotel, ele conhecia a Liz, desde que ele conheceu ela em Londres uma vez, ele foi para o Canadá, ficou na casa dela e foi, para o hotel para falar com a Liz, o hotel agora se chamava Portland Hotel, e ele começou a trabalhar nesse hotel, e somente eram ele e a Liz, e viviam uma situação de caos frequentemente por causa das pessoas que estavam ali, mas também estavam proporcionando lares para as pessoas dessa forma. E então o nome mudou oficialmente, passou de ser Rainbow Hotel a Portland Hotel, está ali. Agora se chama Hotel Pennsylvania, é o Portland Hotel, aquele que estamos falando. Então, começaram a acontecer coisas muito interessantes quando, eles começaram a aceitar mais pessoas e a eliminar esse medo do despejo que as pessoas tinham. Então eles falavam: "Se você tem algum episódio de saúde mental, você não vai ser despejado ou despejada. Se usar drogas, também não". Então, quando esse estresse foi eliminado, as pessoas não tinham mais tantos problemas de saúde mental ou tinham menos overdoses, usavam menos drogas sem abusar tanto. Então, não é essa estratégia não era aquela estratégia comum, ou a estratégia que existe atualmente em alguns lugares. Ela simplesmente estava sendo gentil para tentar dar às pessoas um lar que elas não tinham antes. Então, foi uma boa ação que teve uma consequência que não era intencional. Então, para pessoas com problemas de saúde mental ou problemas de abuso de drogas, isso fez com que as consequências fossem positivas também nesse sentido. Então, hoje existe um método, que é exatamente esse, e isso aconteceu numa área perto da Hastings Street, e o hotel Portland realmente funcionou durante muito tempo. Ali os Evans também continua fazendo coisas muito interessantes. Em outra parte desse bairro, temos essa mulher que se chama Anne Livingston, e a Anne Livingston tem, 3 crianças, 3 filhos. Ela tinha acabado de terminar um casamento problemático e se mudou para esse bairro, porque era mais acessível o aluguel para ela e para a família dela. E a Anne Livingston teve uma infância muito interessante. Ela ela foi criada por pais cristãos, muito heterossexuais, não podia falar palavrões, não podiam consumir álcool, nada por esse estilo, mas a Anne tem umas memórias interessantes da mãe dela. Quando ela tinha uns 5, 6 anos, 7 anos, mais ou menos, a Anne lembra que umas meninas mais velhas do que ela chegavam na casa dela e pediam para falar com a mãe dela. E a Anne sempre se perguntava por que essas crianças estavam procurando a mãe dela o tempo todo. Mas aí, depois de alguns anos, a Anne descobriu que a mãe, tão rígida e cristã que ela tinha uma clínica clandestina de aborto quando, o aborto ainda era ilegal no Canadá. Então a Anne foi criada de uma certa forma, mas, ela aprendeu desde que ela era muito jovem que se as regras estão erradas, é possível quebrá-las. Se a situação é errada, você tem o poder de mudar a situação. Então quando ela chegou no leste de Vancouver, no centro-leste de Vancouver, ela percebeu que as coisas estavam erradas, que tudo o que estava acontecendo ali no começo dos anos 90 estava errado. Tinha uma explosão de HIV e AIDS, hepatite C, também tinha gonorreia, no bairro, que era muito comum, e tinha uma crise de overdoses bastante similar à que está acontecendo nos Estados Unidos hoje.
Então, a Anne conheceu um homem que se chamava Osborne, que era muito bonito, como vocês podem ver aqui na foto, mas ele tinha um passado trágico. O Bud, que é esse homem da foto, é de uma cidade que se chama Toledo, no estado de Ohio, nos Estados Unidos, e ele teve uma infância muito traumatizante. Ele foi testemunha do suicídio do pai dele quando ele tinha somente 5 ou 6 anos e depois passou uma década viajando pelo Ohio e por outros estados ao redor de Ohio com a mãe dele. A mãe dele bebia muito, sempre trazia homens para o trailer onde ela morava com o Bud, e ele sempre testemunhava também como os homens abusavam da mãe dele e dele mesmo, e ele viu também como a mãe dele foi estuprada, e depois ele começou a se automedicar com heroína e álcool. Primeiro álcool e depois heroína. E depois de uma década, mais ou menos, eh, por causa da guerra do Vietnã, ele foi parar no Canadá com a Anne Livingston. E os dois realmente se tornaram uma grande força que impulsionou mudanças. Então, essas são as mortes por overdoses causadas por uso ilícito de drogas. Então, tinha realmente muitas overdoses de heroína, principalmente, que estavam crescendo muito, crescendo sem parar. E este é o problema que a Anne Livingston e o Bud Osborne decidiram resolver. This was old school activism, grassroots Esse organizing. era o tipo de organização de base da velha escola. Então eles simplesmente pegavam papel, uma caneta e colocaram vários anúncios em postes telefônicos na parte do centro-leste de Vancouver, perto dos locais mais frequentados. E eles colocavam assim, eh, overdose, HIV, esses são os problemas que você quer discutir? Quais são os problemas que você quer discutir? Por favor, se reúna com a gente no parque. Então existe um parque lá nessa parte da cidade, e muitas pessoas estavam no parque porque os usuários de drogas não estavam conseguindo autorização para entrar em nenhum prédio. Os centros comunitários expulsavam eles também, e eles não tinham nenhum lugar dentro das casas ou prédios para se reunir. Então eles se reuniam, no parque. Umas 70 pessoas apareceram nessa primeira reunião em 1997 para falar sobre HIV, a falta de acesso a seringas limpas, novas seringas e a crise de overdose. Então eles começaram a falar sobre o que poderia ser feito para resolver essa situação. This is that group that met in the park. This is their first indoor Este é o meeting. grupo que se reuniu no parque. Esta é a primeira reunião dentro de um lugar que eles tiveram, e temos uma lista de nomes ali na parede de trás, é uma lista de nomes dos amigos das pessoas que estavam naquela sala que já tinham morrido por uma overdose em 1990, para o ano de 1997. Uma lista muito longa de nomes. E depois de pouco tempo, eles já tinham um nome. Para o final de 1997, esta era a rede, do Vancouver de usuários de drogas, que ainda existe até hoje. Então, numa parte dessa região da cidade, temos a Liz Evans criando a Sociedade do Portland Hotel, que é uma organização que proporciona moradias para pessoas desse bairro. E na outra região, na outra parte dessa região, temos a rede de usuários de drogas liderada pelo Bud Osborne e Ann Livingston. Então, eh, tinha muitas semelhanças entre o trabalho que eles faziam, porque muitas dessas pessoas viviam, moravam dentro do Hotel Portland. Então, eles começaram a trabalhar para chamar a atenção para a crise de overdose, fazendo ativismo de base, falando para os moradores da área que tinha coisas muito erradas acontecendo e que muitas pessoas nem estavam cientes disso. Depois de uns 2 anos, mais ou menos, um ativista jovem que se chamava Dean Wilson começou a morar no
Portland Hotel, ele estava vendendo drogas de fato dentro do Portland Hotel, mas ele encontrou o ativismo e ele falou que ele podia ser um leão, que ele era um leão e que ele queria utilizar aquele poder ou para ser um vendedor de drogas ou para ser um ativista. Então, ele começou a trabalhar como ativista com a sociedade do Hotel Portland, e é esse tipo de coisas que começou a acontecer. Se entramos, vamos ser expulsos. Não importa, somos cidadãos, são 2 horas da tarde e queremos chamar a atenção. Depois vamos limpar tudo aqui e vamos sair. Seu nome é Dean? Sim, Dean Wilson. Tem um número telefônico para o qual você pode ligar. Vamos falar oi, vamos dizer quem nós somos. Thank you. Obrigado. We have a gift for the mayor. Queremos conhecer o prefeito. 90-day moratorium. Yes, sir. You have a floor, Mr. Mayor. Sorry? Have a mayor. We have a gift for the mayor. Presentation from Councilman McCarthy was that from Van Duzen asked to speak to council. I wanted to ask council I'd like to ask council what their wishes are on this item, whether O juiz está falando alguma coisa que não é compreensível para a interpretação. Temos um recesso de 5 minutos. Vocês podem sair, por favor, ou podem passar um pouco mais para trás. Este não é o tempo de não agir, é o momento de agir. Vocês têm que fazer alguma coisa. Não me importa o que você fizer, não importa se eu não concordo, esse é o momento de terminar a moratória. Tantos dias de inação são uma sentença de morte para nós. Eu acho que é a sua obrigação como representante da nossa cidade fazer alguma coisa. Você precisa oferecer uma solução. Todas as pessoas estão morrendo e também todos os dias tem uma pessoa que morre, todos os dias. Mas para terminar esse tipo de moratória, a única coisa que queremos é que o senhor faça alguma coisa. É isso que exigimos. The moratorium that Dean Wilson spoke of was Essa moratória que ele estava falando era uma ação do prefeito que falou que ele não queria mais troca de seringas, não tinha mais serviços para os usuários de drogas e impôs uma moratória nesse caso. E depois esses ativistas foram para o tribunal e falaram que estavam matando, por causa dessa moratória, eles estavam pagando uma pessoa por dia. Isso foi importante porque esses ativistas, esses grupos de base, as pessoas sem teto, que não eram consideradas nada mais do que viciados na década de 90, estavam já formando parte da agenda da cidade, da agenda política, e já estavam espalhando essa mensagem, porque com HIV, a hepatite C e as overdoses, o número de mortes era muito alto, era inaceitável. Então, agora a cidade está já considerando coisas como os locais para injeções com supervisão, o que significa que seja supervisionado. Vamos aprender um pouco mais sobre isso também. Existe uma campanha educacional que está sendo conduzida nesse momento, e esta é uma foto muito famosa do Dean Wilson, tirada no Oppenheimer Park durante um protesto, mais ou menos nos anos 2000. Eram 1.000 cruzes para 1.000 residentes desse bairro que morreram por causa de uma overdose naquele momento. Portland is really pressuring. E agora, a sociedade do Portland Hotel está realmente exercendo muita pressão. Esta é Liz Evans,
que está aqui nesta sala com 2 membros da Endo. Inside this room that looks an awful lot like E an dentro dessa sala que parece muito um local de injeções, você não pode simplesmente construir um local para injeções. Isso é ilegal. Então, o que eles fizeram foi construir um salão de beleza. E o que as pessoas fazem no salão de beleza? Bom, isso é outra história. Ninguém dá- coloca injeções de drogas nesse lugar, mas eles deram a chave para o prefeito e um dos funcionários da sociedade Portland sussurrou para o prefeito: nós criamos um local de injeção, né, e vou colocar and essa you're chave no seu bolso. news across North America. E se você decidir There was a não lot of political pressure. não aprovar essa lei para ter locais de injeção legais, nós vamos falar para a mídia que você tem essa chave e você vai ser acusado de ter frequentado um lugar de injeções. Então, depois de pouco tempo, na mesma sala onde foi tirada essa fotografia, foi tirada essa foto desse local. É a primeira sala de injeções do Canadá. Você entra pela entrada, você pega os materiais, você vai para a sua cabine, você faz sua injeção de drogas, depois você pode ir para a sala que se chama Chill Room, onde você pode sossegar um momento, e depois você pode ir embora e continuar com o resto do seu dia. And this was accomplished by activism. Isso foi possível graças ao ativismo. Agora, Vancouver está reconhecida como uma cidade que conseguiu progredir muito em questões de redução de danos, locais de injeção, políticas relacionadas com o uso da heroína que são muito progressistas, mas no final de 1990, no começo dos anos 2000, a cidade de Vancouver não queria ter nenhum tipo de lugar como este. Os políticos também não queriam nenhum local de injeção. Então, foi necessário muito ativismo para poder mudar essa situação. E, inclusive, depois do Insight, que é o nome do local, houve uma campanha educacional que começou na década de 90. Insight abriu as suas portas em 2003 e no ano de 2006 a Insight já estava no tribunal por ter sido processada pela província de British Columbia e também pela segunda vez pela Suprema Corte do Canadá. E isso aconteceu em 2011, às 6 horas da manhã de 2011. No dia 30 de setembro de 2011, a Suprema Corte do Canadá anunciou sua decisão no caso entre Insight e o Canadá. Realmente existia muita tensão, todos estávamos muito preocupados porque tudo dependia dessa decisão. Às 6 horas da manhã estava lotado o local, estamos aqui na rua Hastings, a decisão vai aparecer em qualquer momento. Nesse momento, o Dean estava muito nervoso, ele estava andando para lá e para cá. Eu soube porque chegou uma pessoa na metade de trás, as notícias CBC, e a mídia informou uma pessoa que estava lá atrás e que me informou que nós tínhamos ganhado. E eu senti que meu joelho estava frouxo, eu estava muito, muito aliviada e me surpreendi que eu podia simplesmente ficar de pé. O Dean Wilson estava de pé, levantou seus braços como sinal de vitória. Eles estavam muito emocionados e tinham uma alegria muito grande. Foi um momento incrível, na verdade, foi um momento maravilhoso. Ganhamos. Estatisticamente, 8 ou 9 pessoas ao ano teriam morrido se não tivesse sido prevenida a overdose. Então, estamos salvando vidas e não importa o que eles disseram, nós ganhamos há muito tempo, no dia que abrimos a porta do local de injeção. Eu estou muito contente, muito feliz por causa desse resultado. Insight salva vidas. Muito obrigada a todos os que apoiaram o Insight desde o primeiro dia. A sua fé
significa tudo para nós. Insight had to O fight the local de injeção, Insight, tinha que sobreviver, mas outras coisas outras coisas interessantes que aconteceram depois foram que os donos de negócios e as pessoas que protestavam contra a abertura do Insight, que realmente também protestaram nas ruas para prevenir a abertura do Insight, depois de pouco tempo, eles já estavam do nosso lado, porque eles perceberam que as agulhas e as seringas que estavam fora dos seus negócios e lojas, agora estavam dentro do Insight ou eram coletadas pelo pessoal que trabalhava aí. Eles sabiam também que as pessoas sem teto que estavam consumindo drogas na porta do negócio deles, agora estavam consumindo drogas dentro do local. Então, foi muito interessante ver o que aconteceu. Porque os oponentes, os maiores inimigos do Insight, agora mudaram para outro lado e perceberam que esse local de injeção, que se chama Insight, estava ajudando muito o bairro. O lugar foi aberto em 2003, mas também é uma razão de orgulho para a cidade de Vancouver. É possível comprar até camisetas do Insight online, tem cada vez mais camisetas desse tipo, porque muitas pessoas já conhecem o Insight. E não foi nada fácil. Tivemos que fazer essa campanha educacional que começou no começo de 1990, fazer ativismo de base, conseguir ganhar essa batalha nos tribunais desde 2003 até 2011. Então, foi uma luta de mais de 20 anos, que não foi nada fácil de ganhar. Mas o Insight funcionou. Junto com outras medidas de redução de danos, como troca de seringas, outros tipos de campanhas, projetos de moradia, a quantidade de mortes por overdose que tinha chegado a um pico, a um auge em 1990, começou a baixar e depois reduziu ainda mais quando o Insight abriu em 2003. E depois como chegou o fentanilo. E depois de todo o progresso que Vancouver conseguiu fazer com os locais de injeção, a troca de seringas, todo esse progresso desapareceu rapidamente. These next round of photographs are taken from my reporting. Essas fotos foram tiradas em Vancouver ao longo dos últimos 5 anos. Esta é uma overdose que aconteceu durante uma entrevista que eu estava realizando. Fomos interrompidos e tivemos que agir rápido. Janet E Charlie. através desse tipo de reportagens eu conheci pessoas como ela, que já perderam 2 filhos para a overdose. Graph that we've already seen E twice. também temos a mesma gráfica que já apareceu 2 vezes, mas essa é a terceira vez. É o mesmo gráfico depois de vários anos. E a crise que era tão intensa em 1990, a qual nós respondemos com ativismo, tivemos que abrir um local de injeção e essa crise dos anos 90 é somente uma pequena montanha nessa gráfica, porque a crise atual é muito pior, muito pior. It became a very scary situation in the E se downtown tornou east side. uma situação muito amedrontadora no centro-leste da cidade. No inverno de 2016, tivemos momentos muito aterrorizantes nessa parte da cidade, porque a heroína foi substituída pelo fentanil sintético e as overdoses realmente explodiram. O serviço de ambulâncias começou a mandar veículos para todas as ruas pequenas como esta para ver se não tinha overdoses. As pessoas que moravam nos hotéis começavam também a andar de bicicleta, ensinando para as pessoas como usar novas drogas e tentando prevenir também as overdoses. Dentro dos apartamentos, os moradores começaram a fazer sessões de treinamento para treinar as pessoas para como agir perante uma overdose.
What hotels begin As at pessoas dentro do hotel Portland também começaram a overdose. colocar posters dizendo Narcan na sua porta. Então, se tiver uma overdose, você pode Begin bater na at minha porta em qualquer horário, porque essas pessoas podem ajudar. Eles estavam realmente contribuindo para a resolução do problema e ajudando eles mesmos. E temos uma ativista que se chama Sarah Blight, que estava trabalhando com a Anne Livingston em 2006. Vocês lembram daquela Back in- rede de usuários de drogas em 1997? Justamente ela. Como eu acho que quando o filho da Janet morreu foi um momento crucial, porque muitos fomos ao velório e estávamos muito comovidas porque uma das trabalhadoras do mercado perdeu seu filho e foi uma situação que realmente fez que a gente se sentisse muito mal. As histórias são devastadoras, uma atrás da outra. E nós sabíamos que ninguém poderia deter a gente porque estávamos fazendo a coisa correta. Precisamos de Narcan, precisamos de Narcan. Ok. Alguém poderia ligar para 911, por favor? Eu preciso de uma ambulância na rua East Hastings 62, na parte de trás, onde está a parte de overdose. O que percebemos é que o serviço que estamos proporcionando é extremamente necessário, é um serviço de base, as pessoas podem chegar aqui estando na rua, elas se sentem confortáveis e temos trabalhadores e colegas que trabalham com a gente. Então, o governo está percebendo que estamos fazendo isso de forma séria e não entendemos por que as pessoas teriam que morrer nas ruas desta forma. Achamos que é um assunto super urgente, mas o governo não acredita que seja super urgente. Então, não vemos nenhum funcionário governamental andando por aqui e eles ainda não viram eles mesmos o que está acontecendo. Em qualquer outro tipo de crise, você vê que os políticos eleitos andam pelos lugares e têm alguma coisa a dizer, alguma opinião sobre a crise, mas os políticos não vêm aqui e não testemunham tudo isso que está acontecendo, porque realmente é inacreditável. Eu acho que não é possível entender o que acontece se você não vê você mesmo o que está acontecendo. So in 2016, Sarah Então, Blight em 2016, a Sarah Blight, na parte esquerda, que trabalhava com as sociedades do Hotel Portland e a Anne Livingston, da rede de usuários de drogas, se uniram e decidiram que já estavam realmente não estavam mais dispostas a aceitar esse tipo de overdoses. Então, eles tinham umas sacolas com vários materiais, seringas, naloxona, e eles pediam para as pessoas consumirem as drogas ali mesmo onde elas estavam e poderiam ajudar elas no caso de uma overdose. Claramente isto era ilegal, mas como a Anne Livingston aprendeu da mãe dela quando ela tinha somente 7 anos, se as regras estão erradas, você pode quebrá-las. So took 20 years to establish Vancouver's first Então, supervised levou injection. 20 anos que o primeiro local de injeções legais fosse aprovado em Vancouver, e aqui estamos criando o segundo local de injeções de Vancouver, que é bem diferente e está num beco, basicamente, numa rua muito pequena. Staffed entirely by volunteers at Esta é a first, people segunda like geração de pessoas que promovem locais de injeção. Temos pessoas que são voluntárias, que trabalham ali, inclusive durante o inverno, as pessoas como Sue, que perderam um amigo por causa de uma overdose. Todas as pessoas que trabalham nesses locais perderam alguém querido por causa de uma overdose. and this is what they look like. These were Vancouver's E second é assim que estão os locais de injeção da segunda geração. Normalmente estão nos becos atrás dos prédios. Temos sacolas com materiais disponíveis. Foi uma coisa que aconteceu muito rápido e era totalmente legal. from the inside. E aqui temos uma visão de como são os lugares por dentro. É muito simples, mas é muito funcional. Isso é em 2016. E 4 anos depois, agora temos locais, vários locais como este. Em nenhum local as pessoas morreram ainda. Ninguém morreu ainda em nenhuma dessas tendas. Some really interesting harm reduction things began to happen Então around these. começaram a ser implementadas ações de redução de danos desde 2016, no começo de 2017. Do lado direito tem um local de injeções e do lado esquerdo tem um grupo de médicas
pitched a table of their own que across the alley. colocaram uma mesa própria justamente do outro lado do beco, no local de injeção. Eles pegaram o Wi-Fi emprestado do prédio, e então elas falaram que tudo bem, que não tinha nenhum Prescription for methadone. problema você ir na tenda e consumir drogas, mas se você quer vir aqui do outro lado, você pode receber uma receita médica para ter acesso à metadona e outras coisas assim. Então, eu acho que isso é muito interessante. Here's the same data that we've looked at before, but broken down monthly. E esses são os dados que nós tínhamos analisado antes, mas por mês em vez de por ano. Então, no inverno de 2016, houve um pico muito grande antes de 2017. Então, o fentanil já estava presente, já tínhamos outros problemas, mas uma coisa terrível aconteceu no inverno de 2016. Não sabíamos o que estava acontecendo no começo, mas alguns meses depois soubemos que este não era o problema do fentanil, era carfentanil, que é ainda pior. Então, em Vancouver, o fentanil Carfentanil arrives in the é um city. problema, mas tínhamos agora overdoses por outro tipo de fentanil. I want to jump back. I want to emphasize Eu também gostaria de falar sobre quão assustador isso foi. Quando vimos que as overdoses estavam sendo mais ou menos 20 por mês e passaram a ser 40 por mês ao longo de um ano, 60 por mês depois de uns anos, era o triplo de overdoses que estavam acontecendo durante 2 anos. E somente em 90 dias vimos que o número de overdoses passou de 60 a 160 por mês. Então, isso aconteceu somente no período de 90 dias. and that's largely where the situation remains. E é justamente essa a situação atual. A Sarah, o Chris e eu começamos a fazer isso e eu tenho momentos muito difíceis quando eu não posso dormir. Eu ouço as sirenes a noite toda. Eu sei que tem muitas overdoses e passam meses sem que a gente possa agir. O Chris e a Sarah realmente começaram a pôr em prática muitas ideias. Eles falaram: vamos comprar um Winnebago, um gazebo, construir uma tenda, vamos construir uma tenda, alguma coisa assim. Então, estávamos pensando nesse tipo de ideias, e eles falavam, vamos fazer isso amanhã. Eu não acreditei neles, mas quando eu saí, as tendas já estavam montadas. Então, num dia meio tranquilo, temos 80 injeções, mas há 2 semanas, tinha uma overdose por dia, ou pelo menos uma a cada 2 dias, durante 12 horas, 7 dias da semana, e agora temos 3 todos os dias. Então, houve um impacto muito grande. Tínhamos 28 num dia só. Então, a gente pensava que nunca ia continuar aumentando, mas agora já é o triplo. É uma diferença muito notória. E o governo precisa fazer alguma coisa. Essa ideia de que o sistema de saúde canadense vai conseguir fazer uma coisa talvez no próximo ano, talvez fazer locais de injeção no próximo ano, você vai você vai ter que suportar a quantidade de pessoas morrendo, e que é terrível. Então, vemos o que acontece com o MASH também, que eles somente colocam as tendas e fazem. Eu acredito que é ilegal deixar as pessoas morrerem, mas também parece que é ilegal salvar as suas vidas. That was Anne Livingston, of course. Esta é Anne Livingston, que também responde à crise de drogas, da mesma forma que ela respondeu à crise das drogas em 1990. E, por coincidência, no inverno de 2016, eu fiz a maior parte da minha pesquisa para o meu livro, Fighting for Space, Lutando pelo Espaço. Então, é sobre a crise também, e a Anne realmente tinha muitos problemas, era muito difícil trabalhar com ela durante aquele momento, porque ela estava muito deprimida, ela estava vendo que ela tinha conseguido fazer uma coisa antes e agora tinha que voltar atrás e fazer tudo de novo, fazer todo esse trabalho, agora que ela já tem mais de 65 anos. Então, acho que isso foi muito difícil para a Anne,
mas conseguiram progredir um pouco. A segunda geração de locais de injeção abriram em 2016, o governo não pode fechar, e tudo isso foi graças ao ativismo outra vez, as manifestações de rua. Muitas pessoas poderiam reconhecer o caixão do lado esquerdo, que é o primeiro caixão que foi utilizado no primeiro vídeo que a gente viu quando eles entraram na prefeitura. E é o mesmo caixão por causa dos mesmos problemas, e as pessoas estão agindo para resolver os problemas que elas enfrentam todos os dias. Eu acho que essa é uma foto incrível, porque temos a Sarah Dwight e o seu local de injeção é legal, e do lado esquerdo temos o ministro de Saúde, Terry Lake, que é o ministro de Saúde testemunhando como as pessoas consomem drogas ilegais num local de injeção ilegal. E ele falou: ok, precisamos fazer mais coisas como esta. E eles conseguiram chamar a atenção do governo em algum momento. E antes de muito tempo, essas tendas agora parece que são um pouco mais permanentes. Em alguns lugares já são salas. Esta é a Sul, que também apareceu num local de injeção no exterior, e agora ela está no interior de uma sala. E muitas dessas fotos, algumas técnicas são simples, os lugares são simples. Esse é simplesmente um corredor no térreo de um dos hotéis Portland, e eles têm umas mesas ali. Temos uma sacola de Narcan, uma sacola de seringas, e eles ajudam no caso de overdose. Então, esses locais parecem ser cada vez mais permanentes. Este é o único local de fumo e injeção. É o único lugar no Canadá, na América do Norte, que é um lugar onde está permitido o fumo, e temos esse local para emergências, mas parece que ele vai ser mais permanente a partir de agora. Então, o próximo passo que a cidade de Vancouver está realizando para reduzir os danos é com a heroína farmacêutica, em vez de ter que obter de um vendedor de rua. É isso que está acontecendo. Não temos áudio nesse vídeo, mas vou colocar para vocês assistirem, para que vocês saibam como é que a heroína receitada funciona. So, rather than a dealer in an alley, Em vez de ter que comprar as drogas num beco, eles podem obter as drogas de uma enfermeira numa clínica, e tudo isso começou com o ativismo da Ann Livingston, do Osborne, e todos eles criaram essa rede de usuários de drogas. Tudo isso foi possível por causa do ativismo. Hoje a crise continua em Vancouver. Essa é uma foto que eu tirei numa esquina. Temos 5 ambulâncias nessa foto, e de fato tinha 7 ambulâncias no outro quarteirão. Não apareceram todos aqui, e as autoridades sanitárias disseram que tinha 5 overdoses acontecendo ao mesmo tempo. Então é realmente uma zona de guerra nesse caso. E como a crise de fentanil foi aumentando no Canadá, o ativismo também aumentou. Esse documento está disponível online, se vocês sabem como acessar. Se chama Locais Improvisados de Prevenção de Overdose. É um guia rápido, e foi isso que fizeram as pessoas. Foi isso que as pessoas fizeram. Isso, por exemplo, é Toronto, em 2017. Temos aqui a tenda e as pessoas que estão trabalhando nela. Essa é a Mary Lou, na cidade de Ottawa.
to open our own injection Eles sites. estão usando esse guia, esse documento, para abrir seus próprios locais de injeção. And before too long, these sites in different cities, Toronto, E Ottawa. depois de pouco tempo, temos outros locais como este em Montreal, que tem um aspecto um pouco mais oficial. E temos aprovação no Canadá inteiro agora para locais de injeção supervisionados. Tem mais de 50, eu acho. Acho que pode ser até mais. And similar things are beginning to happen just E about existem coisas parecidas que estão começando a acontecer nos Estados Unidos. A Donna falou que existe uma grande possibilidade de que o Taylor esteja aqui nesse prédio social do Washington Heights. É uma troca de seringas, mas também tem isso aqui. Um dos banheiros mais controversos no país, um lugar onde pessoas como Taylor vêm para usar drogas, mas também são monitorados e podem ser salvos com um medicamento chamado Narcan, ou naloxona, que pode resolver o problema de overdose. Quando o Taylor falou sobre o banheiro, o que foi a primeira coisa que você pensou? Bom, ele pode fazer o que ele quiser, mas se ele for fazer embaixo da ponte ou vai no banheiro fazer, bom, então acho que pelo menos no banheiro eu sei que as pessoas estão olhando o que ele está fazendo e se tem uma overdose ele não vai morrer. Eles vão poder salvar ele. Eu acho que existe um reconhecimento agora de que os usuários de drogas estão usando banheiros em todos os lugares, as pessoas estão morrendo no banheiro. Então, existe agora um reconhecimento de que, como um fornecedor de serviço, temos uma obrigação moral de que as pessoas não morram nesse lugar. Eh, Ela mora aqui e ela se mudou de Vancouver, no Canadá, onde ela foi responsável pela fundação do Insights. Depois de 14 anos, temos mais de 3 milhões de visitas a este local e nenhuma morte. O índice de overdose nessa área da cidade foi reduzido 25% e eles tinham mais possibilidade de ter tratamento para a dependência. Mas nos Estados Unidos, isso não é muito claro. Como é que pode existir um lugar desses, sem políticas? Existem políticas que o Estado já promoveu para ter acesso a Narcan, materiais limpos, e existem outras, sugestões para como criar os banheiros nos programas de troca de seringas. O Hector Mara é o gerente desse programa. Eles sentam aqui, eles podem usar a substância que eles quiserem, tem aqui todos os materiais disponíveis para que eles possam usar para filtrar a heroína ou qualquer outra coisa que eles queiram usar na ingestão. Então você tem um timer aqui, com um cronômetro, para que eles saibam exatamente quanto tempo já passou. Essa é uma forma provocadora de reduzir o número de mortes por overdose. Algumas pessoas condenam o uso de drogas, mas essa pode ser uma solução lógica. Sim, é isso que está começando a acontecer nos Estados Unidos. Não temos ainda um final feliz para essa história. A overdose e a crise de overdose continua em Vancouver e ficou ainda pior depois de Covid-19, e está ainda pior em outros países desde que começou o coronavírus. The hope is that these stories of Mas activism esperamos que esse tipo de histórias de ativismo, como a de Vancouver, possam ajudar as pessoas em outros lugares, em outras jurisdições. A cidade de Vancouver já conseguiu fazer uma coisa que talvez as outras áreas possam aprender. Muito obrigada. Okay, I'll take us off screen sharing, I believe. Ok, então eu vou parar de compartilhar a tela. Rachel, is Casey with us? E a Casey está aqui, Rachel? No, she hasn't joined. Não, a Casey não está Why don't aqui. we open up- Então, por que não why don't we try abrimos a sessão de perguntas e respostas? Why don't we try? Well, first of all, I'll look through the comments here, and then in a minute, Bom, primeiro eu vou ver os comentários aqui, depois podemos pedir para as pessoas ligarem o seu microfone, pode ser de uma forma organizada, e assim podemos ter uma conversa mais organizada. And I see that there were questions in the Q&A too. E temos perguntas também na parte de perguntas e respostas.
Olá, Travis. Você poderia falar sobre os movimentos de base que estão promovendo a descriminalização no Canadá? Eu acho que tem a ver com os povos indígenas que viviam aqui antes. Você pode falar sobre os limites para abastecimento seguro? Sim, existe um movimento de base muito forte impulsionando a descriminalização no Canadá e ainda mais também pedindo legalização. Temos um conjunto de políticas que poderiam eliminar penalizações por possessão de heroína. Então, se você é pego nas ruas com heroína, se você fosse pego com drogas nas ruas, você não teria mais punições e não seria levado para a cadeia. Em vez disso, você poderia ter que pagar somente uma multa ou não ter nenhum tipo de penalização. Eh, Quanto à regulamentação, esse seria o próximo passo, eh, não só resolver o problema da demanda, mas também resolver o problema da oferta. Existe um movimento de descriminalização grande no Canadá, mas a maioria das pessoas que usam drogas querem que a legalização e a regulamentação aconteça. Então, é isso que nos leva à sua próxima pergunta. Você poderia falar sobre os limites da oferta segura? Bom, o Canadá tem um programa experimental de heroína prescrita em Vancouver e somente tem em um lugar, é um local só. E recentemente vemos que houve uma extensão, uma ampliação do acesso a outra droga que se chama Dilaudid. Então, essa droga é um opiáceo muito parecido à heroína, mas é muito mais fácil de conseguir. Você não tem que fazer tanta burocracia para ter acesso a essa droga. E os limites são muito altos, para a heroína prescrita. Tem que fazer muita burocracia, cumprir com muitos requisitos e não tem uma ampliação, acho que não existe uma possibilidade de ampliar a heroína prescrita, mas vemos também que existe um acesso maior à hidromorfona, que aconteceu em Vancouver e também para outras cidades. Muitas cidades estão envolvidas, mas os prefeitos e o governo não tanto. Eu acho que deveria ser diferente, mas já começou a acontecer. A segunda pergunta é: o quão eficaz você acha que é esse estilo de ativismo de base agora, 30 anos depois? Bom, eu acho que tem sido super eficaz, na verdade, porque o ministro da Saúde, que nós vimos naquela fotografia no local de injeção, realmente me ligou outro dia e começamos a conversar um pouco sobre isso. Temos, claro, esse relacionamento estranho, onde eu sou jornalista e ele é um político. E ele ligou para mim e ele falou que ele não conseguiu dormir na noite passada porque eu estive num hotel, viagem trabalhando, estava frio, e eu comecei a pensar na tenda da Anne Livingston e a tenda da Sarah Blythe. Eu sei que é ilegal, mas eu acho que podemos fazer mais coisas como essa. É justamente o que o ministro de Saúde fez. Ele pegou aquelas tendas ilegais e eles encontraram uma forma de que fosse legal através das leis que existiam. Então, não podemos abrir muitos locais de injeções de um dia para o outro, porque temos muita burocracia, tem que passar pela capital do país, o governo federal. Então, não podemos fazer isso rapidamente da noite para o dia. Então, temos alguns locais de prevenção que são parecidos aos locais de injeção, é uma outra categoria que eles criaram para poder abrir os locais de prevenção de overdose rapidamente. Então, para responder essa pergunta, eles usaram esse tipo de ativismo de base antes, há 30 anos, e agora está funcionando da mesma forma. Eu estou me perguntando qual seria o impacto da pandemia atual no uso de drogas e como foram afetados os locais. Bom, o efeito do coronavírus na crise de overdose tem sido devastador. Vancouver estava começando a controlar a crise de overdose, mas passamos de 160 mortes para 100, depois baixamos para 60, que ainda são muitas,
mas as coisas estavam começando a melhorar realmente naquele momento antes da pandemia. And then the coronavirus hit. E depois chegou o coronavírus e muitos estados fecharam os locais de injeção, as pessoas tiveram que ficar nos seus próprios quartos, onde eles usam drogas sozinhos, muito mais isolamento social, e não só em Vancouver, mas na América do Norte toda. Covid-19 fez com que a crise de overdose fosse pior do que nunca. Em Vancouver, Even 5 years into this crisis, depois de 5 anos dessa crise, depois de tanto progresso que fizemos, mesmo depois da redução de mortes, o coronavírus fez com que o índice seja mais alto que nunca, uns 175 mortes por mês. 10 years ago, a quote-unquote normal number. Há 10 anos tínhamos supostamente um número normal na British Columbia, no nosso estado, mas agora durante 3 meses temos 170 a 175 mortes por mês. 8 times what was once considered normal. And that is happening. Então, é o triplo do que seria considerado normal. Então, isso está acontecendo em toda a América do Norte, não só em Vancouver, mas as mortes por overdose têm explodido, realmente aumentaram muito na América do Norte inteira. Eu recebi uma nota que diz que eu não posso permitir que as pessoas liguem o seu microfone, mas eu posso ativar o seu microfone ou podemos continuar usando essa caixa de perguntas e respostas. Eticamente, quão certo ou errado é abrir o acesso ao uso de drogas? Na minha experiência, muitas pessoas jovens do meu país, que é a África do Sul, usam drogas quando eles querem prejudicar uma pessoa, roubando, estuprando ou matando uma pessoa. Eu acho que existe uma razão para esse estereótipo. Temos que levar em conta o contexto local. A situação em Vancouver certamente é muito diferente de Johannesburgo ou Cidade do Cabo, e a situação na Filadélfia deve ser também completamente diferente. Então, precisamos levar o contexto local em consideração. Eu mencionei antes que essa parte de Vancouver, esse bairro, tem muita pobreza, problemas de saúde mental, dependência de drogas, mas o que não temos aqui são armas. Então, em Johannesburg ou nas cidades americanas tem muitas armas. Em Vancouver, nesse bairro, que pode ser um pouco amedrontador, tem muitas coisas, mas não tem armas. Em outros lugares tem. Então, eticamente, quão certo ou errado é permitir que as pessoas usem drogas abertamente? Me desculpe, eu vou evitar essa pergunta e eu vou perguntar somente uma coisa: o que é melhor? O uso aberto de drogas ou o uso escondido de drogas? Tinha um homem no vídeo que estava obtendo heroína prescrita e ele diria que o uso de drogas de qualquer forma é melhor abertamente quando está regulamentado, com as enfermeiras estão ali quando alguém tem uma overdose. As pessoas sempre usaram drogas durante milhares de anos, as pessoas sempre usaram drogas e a América do Norte, o mundo todo, vai ter que esgotar realmente seus recursos por causa do fentanil e as pessoas vão continuar morrendo por causa do uso de drogas. Então é preciso aceitar essas duas verdades básicas. As pessoas sempre vão usar drogas e número 2, agora com fentanil as pessoas vão continuar morrendo. E eu acho que a nossa única opção é fazer com que as pessoas saiam das sombras e possam usar drogas abertamente, para que tenha um lugar onde seja mais seguro, onde tenha menos estigma. Quando em vez de um vendedor de drogas ilegal, eles têm uma pessoa que possa supervisionar e ajudar eles no caso de que precisem. Existem conexões a metadona, suboxona, clínicas de metadona, suboxona em outros serviços nas cidades? Ainda temos problemas para legalizar trocas de seringa no Texas. Como podemos ter acesso aos dados que mostram os benefícios? Em 2003, não somente falávamos sobre um local de injeção, não era só isso. Era um local de injeções, mas tinha outras coisas, eram outro tipo de serviços também. Quando você entra no local de injeções Insight, você pode dar um nome, pode ser qualquer nome, não precisa ser no seu nome real. E você pode fazer injeções de drogas. E todo mundo sabe que no Insight temos conexões para metadona, suboxona e também detox.
Todas as pessoas no mundo de redução de danos conhecem o nome Insights, mas não todos conhecem o nome On-Site. No mesmo prédio, em cima do local de injeções, tem um local de desintoxicação. Então, se você tem um mau dia e tem uma cama disponível, um leito disponível, eles podem te levar para o local de cima e você pode se desintoxicar. Também temos conexões para moradias, para serviços de saúde mental. Os locais de injeção no Canadá não são somente locais de injeção, eles são portais abertos para o sistema de saúde. E esses locais são um pouco diferentes. No Canadá, temos vários serviços. Os novos locais de prevenção estão numa categoria legal diferente, que se torna um pouco complicada, mas a resposta curta é não. Esses novos locais não têm outro tipo de serviços. Esses novos locais não oferecem clínicas de metadona e Suboxone. Existem boas e más razões para isso. Enquanto limita os serviços relacionados, significa que a segunda geração de locais de injeção são mais fáceis de abrir, podem abrir mais rapidamente, e os locais de injeção têm muita burocracia governamental que precisa ser feita e depois temos os serviços relacionados. Mas os locais de prevenção não têm que passar por esse tipo de burocracia, eles podem abrir rapidamente, em somente alguns dias, e eles não oferecem esse outro tipo de serviços. Deixa eu ver aqui se eu consigo traduzir uma das perguntas. Como é que essa política poderia ser aplicada no contexto latino-americano? Bom, essa é uma muito boa pergunta, é uma coisa que eu não sei muito, na verdade, eu não tenho muito conhecimento sobre esse assunto. Tem um livro que fala sobre isso, tem um capítulo sobre redução de danos no contexto latino-americano. Talvez alguns de vocês já leram. É uma pessoa que se chama Johan Hari e se chama Chasing the Screen, é o nome do livro. Tem uma tradução em português esse livro, Chasing the Screen. Possivelmente também esteja disponível em espanhol. E ele escreve um capítulo na edição em português que fala sobre como a redução de danos pode ser aplicada no contexto latino-americano. Eu também sei que temos alguns programas de redução de danos silenciosos na Cidade do México, em um local de injeções para mulheres que estava operando, mas talvez agora já fechou. Nas favelas do Rio de Janeiro também tem serviços para usuários de crack, mas eu vou ter que fazer essa pergunta para uma pessoa que sabe um pouco mais sobre a América Latina. Será que permitir o consumo de drogas poderia aumentar a violência e espalhar mais doenças? Bom, eu gostaria de enfatizar que exatamente o oposto é o que aconteceu em Vancouver. Vancouver era o centro da epidemia de HIV no Canadá nos anos 90. E desde aquela época, Vancouver teve menos casos de HIV do que qualquer outra cidade, especificamente com os usuários de drogas intravenosas. Não existe transmissão de HIV. Temos seringas limpas disponíveis na cidade toda e isso eliminou a doença, o HIV, entre os usuários de drogas. Temos números muito baixos e não existe correlação e não existe conexão entre os serviços de redução de danos e a violência na cidade de Vancouver. Qual é o perfil demográfico dos usuários de drogas em Vancouver? E a maioria dos indivíduos que têm overdose de drogas em Vancouver por heroína fentanil também são indivíduos que utilizam metafetamina cristal? Sim, o uso de drogas principalmente está entre os homens, principalmente pessoas que trabalham na área de construção, pessoas sem teto.
operários e muitas pessoas têm overdoses porque existe uma combinação de drogas. A maioria das overdoses não acontecem pelo consumo de uma só droga, como heroína, fentanil ou metanfetamina, eh, ou crack também. É uma combinação dessas drogas. Temos também overdoses por Xanax, que é um medicamento, é uma overdose muito difícil de tratar, porque você pode ter uma resposta para o opiáceo usando Narcan ou Naloxona, mas pode ser que eles estejam ainda inconscientes porque eles têm o Xanax no sistema, mas você pode salvar a vida da pessoa, mas não saber que você salvou a vida da pessoa porque eles continuam estando inconscientes. Mas, bom, tendo dito isso, a crise de Vancouver está baseada no fentanil, porque mais de 90% das overdoses em Vancouver e na British Columbia, que é o nosso estado, envolvem o uso de fentanil ou carfentanil, que são que é ainda mais perigoso. Então, temos overdoses de uma combinação de drogas, mas em Vancouver a nossa crise está relacionada com o fentanil. Próxima pergunta. Vancouver criou agora uma vending machine para opiáceos. Você poderia falar quais são os seus prós e os seus contras receber essas substâncias numa máquina em vez de uma enfermeira ou médico? Isso é muito interessante, porque o Dr. Mark Tyndall foi responsável por isso. Ele falou que é bom ter o programa de heroína prescrita, mas que está reduzido a um certo número de pessoas que podem ter acesso, porque é caro pagar aos médicos e às enfermeiras para administrarem esse programa. E a resposta foi criar uma vending machine, né, uma máquina, não é uma vending machine normal, onde você pode comprar doces ou talvez um refrigerante, uma Coca-Cola. A máquina vending machine de opiáceos é como se fosse um caixa automático de dinheiro. Então tem um nível de segurança muito alta, usa identidades e eu acho que até impressão digital para poder verificar a identidade do cliente e existem vários prós e vários contras. É verdade que não existe uma interação entre o médico ou médica e os enfermeiros com a compra nessas vending machines, mas o acesso é muito mais fácil. E os usuários de drogas em Vancouver cada vez pedem mais não só programas de saúde, mas também um melhor acesso às drogas que eles estão consumindo pela sua própria autoridade, pela sua própria vontade, sem ter que passar por uma médica ou por uma enfermeira. E o argumento aqui é que você é um indivíduo e você toma suas próprias decisões, você quer tomar decisões para o seu próprio corpo, você não quer ter que interagir com um vendedor na esquina que vai vender alguma substância desconhecida. Você quer ter o poder sobre o seu próprio corpo e talvez eu quero outro tipo de drogas. Então essas vending machines estão oferecendo outras substâncias, não heroína, outra hidromorfona. Então isso permite que os indivíduos, as pessoas tenham controle dos seus próprios corpos. E eu acho que esse é o benefício. Por outro lado, a desvantagem é que você perde a interação com o sistema de saúde. Ok, então essas são as últimas perguntas escritas. Não tem nenhuma mão levantada aqui também. Então, se alguém tiver alguma outra pergunta, eu posso ligar o seu microfone quando você levantar a mão, ou você pode escrever a pergunta na caixa de perguntas e respostas. Podemos esperar um minutinho para ver se aparecem mais perguntas. Se alguém quiser entrar em contato, meu nome é Travis Lupick, o meu e-mail é travislupick@gmail.com. Temos uma mão levantada aqui. Vamos lembrar que esta sessão está sendo gravada e vai estar disponível publicamente no YouTube. Pode falar, Ana Mal. Eu tenho uma pergunta de acompanhamento sobre os serviços relacionados. Se não temos serviços relacionados disponíveis que estejam conectados diretamente com estes locais seguros de injeção, existem grupos de redução de danos
que estão localizados nessa área, que talvez possam estar próximos, porque eu sei que aqui no Texas estamos ainda no modo sigiloso. Estamos aqui há mais de 30 anos fazendo esse tipo de coisa sigilosa. Estamos cooperando com o nosso chefe da polícia, que sabe que nós existimos e eles nos deixam fazer isso por causa do tipo de trabalho que estamos fazendo, que ainda continua sendo um desafio, mas eu esperaria que perdão, não tivemos On the line, Ana, eu tive que desligar o seu microfone porque tinha um pouco de estática na linha. Então você continua aí? Sim, sim. Eu espero que essas pessoas, esse tipo de grupos de serviços relacionados sejam conhecidos. Sim, eles são, sim. Eu dei aquela resposta porque não está acontecendo de forma oficial. Então, no Insight, em outros lugares de injeções seguras, temos profissionais de saúde oficiais fazendo conexões oficiais. E nessa segunda geração, que chamamos locais de prevenção, também temos conexões com serviços relacionados todos os dias, mas isso é feito de forma inoficial. Então, por exemplo, na recepção ou na pessoa que faz o seu registro, ou a pessoa que seja supervisora nesse momento, tem uma folha de papel com uma lista de lugares de desintoxicação e telefones que eles podem ligar nesse momento, mas isso não é oficial, mas ao mesmo tempo está acontecendo. Eu também gostaria de acrescentar que cada vez mais temos conversas sobre redução de danos em Vancouver que são sobre a desmedicalização do recurso da redução de danos, ou seja, eliminar todos os compromissos médicos relacionados com a redução de danos. Então, usando o exemplo de um local de injeção segura, agora estamos falando mais sobre os usuários que não querem tratamento, ou os usuários que querem o seu próprio tratamento da sua própria forma. Temos cada vez mais conexões com o sistema de saúde, porque os usuários dizem que eles às vezes precisam, mas muitas vezes eles somente querem usar drogas nesse momento. Se eles querem tratamento, eles sabem que está disponível, que tem telefones disponíveis, mas as pessoas também querem independência e autonomia, e eles querem ter um pouco mais de liberdade. Então, eles querem ter o direito, como indivíduo, para decidir que nesse momento da vida deles, eles querem usar drogas e ter a possibilidade de usar drogas sem nenhum tipo de conexão com o sistema de saúde é o que eu quero. Então, mesmo assim, esse tipo de conexões continuam estando disponíveis nesses locais menos formais e continuam estando disponíveis atualmente. Tem mais alguém que gostaria de fazer alguma pergunta? Diz aqui, eu sou do Katmandu, no Nepal, uma cidade incrível que eu já visitei também. A Covid-19 está afetando todos os serviços, porque o governo impôs uma quarentena e é difícil proporcionar serviços. E os clientes não podem vir ao local de serviço porque tem problemas com os veículos. Tem alguma solução para resolver esse problema? A redução de danos se complicou muito por causa da Covid-19, é uma coisa que estamos observando em Vancouver, também que vemos na América do Norte inteira. Então, eu espero que os locais que fecharam antes estão começando a reabrir. Sei que tem formas inovadoras de proporcionar serviços também. Por exemplo, em vez de ter transações onde tem contato de uma mão com a outra, temos sacolas agora de materiais de redução de danos, por exemplo, temos também seringas disponíveis dentro de sacolas que são entregues dessa forma, sem contato. Nos Estados Unidos, eu sei que o sistema postal, o correio, se tornou um método de evitar as restrições da Covid-19. Então, para as pessoas que não podem ir aos locais,
eles estão recebendo por correio tudo que eles precisam, mas é claro que é muito caro. Então, o coronavírus, a Covid-19 é um desafio muito significativo para a comunidade de redução de danos. Eu vi aqui que tem também alguns pedidos para os dados, as informações. Eles querem obter as informações e também estão colocando seus e-mails aqui no chat. Lembrem-se de que esta é uma conversa pública. Eu também vou colocar a minha informação de contato, mas se alguém quiser mais acesso às estatísticas ou às informações que eu usei durante a apresentação, vocês podem entrar em contato comigo. O meu e-mail é travis.lupick, L-U-P-I-C-K, @gmail.com. Vocês também vão poder encontrar informações e um mapa dos slides no site para o meu livro, que é livingforspace.com. Então, travis.lupick@gmail.com, no Twitter, que é @tlupick, e o meu site é Fighting for Space, o nome do meu livro. Vocês podem encontrar mais informações de apoio. Então, vamos esperar somente 1 minuto para ver se alguém mais levanta a mão. Well, I really want to thank everyone for Bom, eu attending. gostaria de agradecer muito a todos os participantes. Rachel, então acho que já terminamos. Tem mais alguma coisa que você gostaria de dizer ou que eu teria que dizer antes do encerramento? Ok, então eu gostaria de agradecer a todos vocês por estarem aqui. Realmente gostei muito dessa oportunidade. Eu gosto muito de usar Twitter como mídia social, então gostaria também de continuar a nossa conversa lá. O meu handle no Twitter é @tlupick. Muito obrigada por vir aqui. Eu espero que possamos continuar a nossa conversa através de qualquer canal. E muito obrigado por me permitir compartilhar essa história. É uma história que eu acho que eu ganhei como se fosse um presente e eu espero que vocês também tenham gostado. Muito obrigado por estarem aqui e muito obrigado ao HIV 2020.